Oi, Sandra, tudo bom? Oi, Cecília, tudo bom? Sandra, se apresenta para gente. Eu sou Sandra, né? Eu moro em Guarulhos, sou pedagoga, né? Já sou professora aposentada agora há pouco tempo. Sou casada com a Moniquinha e mãe da Lola, que é um pet lindo, vira-latinha. Sandra, como é que era a sua vida antes de começar a dirigir? Ah, era bem frustrante, porque eu olhava todo mundo dirigindo, até minha mãe dirige, né? Minha mãe parou de dirigir por opção mesmo, depois de um tempo, né? A minha esposa dirige. No começo ela também tinha medo, mas ela enfrentou, né? Ela é bem mais tranquila do que eu, né? Eu sou mais agitada. Minhas primas dirigem, e assim, eu percebo que as meninas da minha família são motoristas natas, sabe assim? Então era muito, muito, muito frustrante. E o seu dia a dia, como é que era? Você tinha muita dependência dos outros? Como é que era? Como é que você se sentia no dia a dia? Ah, no dia a dia era bem cansativo, né? Porque é condução mesmo, né? Como professora, não adiantaria eu ficar todo dia pegando Uber, até porque eu sou antes da era do Uber, né? Bem antes da era do Uber. Então era só ônibus. Então, de um lado para o outro, e aqui em Guarulhos é bem complicado, porque aqui em Guarulhos, para algumas regiões, principalmente para a minha, né, tem poucos ônibus municipais, a maioria é Inter. E aqui não tem essa coisa de porque você vai pegar um Inter e está dentro da cidade, você paga metade. Não, você paga inteiro. Então, o gasto também era absurdo, né? Tá. E como é que foi o tratamento? Como é que foi o grupo? Descreve o grupo para a gente. O que que você achou do tratamento em grupo? Primeiro eu tenho que falar o seguinte, eu era da Cecília Belina presencial, já fui, né, quando a Cecília tinha as várias clínicas de escola, né? E aí eu consegui aprender a dirigir e tudo mais, né? É uma coisa bem gradual. Eu achava que eu não ia conseguir do mesmo jeito, porque já tinha feito aulas para habilitados e tudo mais. E aí eu consegui e comecei a dirigir. E aí, depois de um determinado tempo, eu bati meu carro na porta do meu condomínio. Eu nem bati em outro carro nem nada, eu bati na pilastra da entrada do condomínio, que aí a gente percebe o quê? Quando a gente está muito perto de casa, num local que para a gente acha que a gente domina, foi aí que eu me lasquei, A né? gente relaxa. Quando a gente está perto de casa, a gente dá uma relaxada. Aquele cheguei, estou aqui, deu uma Nada mais relaxada. vai acontecer. Tô tranquila. E foi a hora que eu dei uma porrada e o portão do. E foi ótimo que eu dei uma porrada no portão, porque era uma descida super íngreme. Ainda bem que eu bati na pilastra do portão. Mas o que, que aconteceu? Todo o trabalho que tinha sido feito, eu coloquei na minha cabeça de novo. Ai, tá vendo? Você não nasceu para dirigir. Não tem jeito, você não vai conseguir. Aí eu fiquei, nossa, eu acho que eu fiquei uns 8 anos sem pegar no carro. Porque eu já não pegava no carro da Mônica. Eu nunca quis pegar no carro da Mônica é a Mônica, sua esposa. minha esposa. Eu nunca quis pegar, porque não. Meus pais ensinaram, né? É uma coisa assim. Tem coisas que você não pode pegar emprestado. Tipo uma casa, um carro, algo que você não vai conseguir depois devolver para a pessoa em pouquíssimo tempo, é melhor que você não pegue. Então, eu nunca peguei o carro da Mônica porque eu tinha muita segurança. Ah, se eu bater, se acontecer alguma coisa. E aí, quando eu bati o meu carro, eu falei, ai, meu Deus, isso aí é agora. Aí acabou que eu acabei vendendo o carro, não quis mais pegar, não peguei o carro da Mônica, já não pegava, aí fiquei nesse limbo aí. De novo, voltei para o limbo de, eu não consigo e tudo mais, tá vendo? Agora eu não consigo mesmo, porque eu tentei e tudo mais. E aí, um dia eu falei assim, não, eu tenho que voltar. Eu já fiz Cecília Belina, Seria, le- presencial, agora eu vou voltar de seria novo. legal na época você ter voltado logo em seguida que você parou, mas ok, não voltou, mas ficou com a Cecília Belina na cabeça e voltou É, depois de um Eu não, tempo. eu não voltei até porque o custo era elevado para mim, e é em outra cidade,
porque a Cecília é em São Paulo, as clínicas eu moro em Guarulhos, tem que pegar ônibus. Então eu falei, não dá, voltei. E também a vergonha, viu, Cecília, de falar, eu bati o carro, né? Eu fiquei um tempão sem dirigir. Mas aí, quando foi depois de um tempo, né? E aí eu fiz aula para habilitado, lembra que eu falei? Gastei uma grana com aula para habilitado, uma nota eu gastei com aula para habilitado, né? E aí eu falei assim, aí quando eu vi que não estava mais dando jeito, que eu fiquei até com alguns traumas a mais por ter feito aula para habilitado, um deles é, você não pode de jeito nenhum parar em sinal amarelo, você tem que acelerar o mais rápido possível, porque senão o outro carro vem atrás de você e bate em você. Isso me deu mais medo ainda, né? E aí quando eu estava travando, aí eu falei assim, meu, aí para fazer aula para habilitado eu precisei pegar o carro da Mônica, então eu precisei transpor isso, falar, vou ter que pegar o carro da Mônica, né? Não, mentira, Cecília, eu fiz aula com o carro, no carro dele, que foi Tá. mais complicado ainda, porque eu tinha que me adequar ao carro dele, né? E aí, quando eu falei assim, meu, não dá mais. Aí aconteceu alguma coisa, ou com a Mônica, ou com a minha mãe, que eu tive que usar Uber. E aí eu falei, caramba, o carro vai ficar em casa, eu vou usar Uber. E se a Mônica precisar de mim, mas quando a gente tá ficando mais velha, a gente vai fazer 20 anos esse ano hoje, né? Esse ano a gente vai fazer 20 anos que estamos juntas. E se a minha mãe precisar de mim? Vou ter que estar no Uber e tudo mais. Eu falei, cara, vou ter que voltar. Aí eu falei, vou voltar de novo para Cecília. Aí foi quando eu entrei, qual não foi minha surpresa, que agora a Cecília é só Cecília. Não tem ninguém junto e ela nos coordena através de um vídeo. Eu falei, não, Cecília tá louca, eu não vou conseguir. Não vai... E aí ela falou, não, Sandra, vamos, bora, vamos fazer isso daí. Você já dirigia, você é motorista, só temos que tirar esse medo de novo, vamos embora. E não é que deu certo, né? Não é que eu, além de tudo, peguei o carro da Mônica, tive confiança de pegar o carro, né? Por que a pessoa fala, mas ela não é casada com ela, por que pegou o carro da Mônica? Porque foi a Mônica que comprou este carro. Então eu coloco assim, sou bem. Mas vocês somos casadas, mas é que esse é o brinquedinho que ela comprou para ela e que ela me empresta, né? E aí, até hoje em dia, ela fala, o nosso carro, né? Eu falo, não, o seu carro. Mas é muito interessante. Aí peguei o carro e tudo mais, comecei a fazer as tarefas. Começou com umas coisinhas bem pequenininhas que eu falava, não vou conseguir. Dá uma volta no quarteirão, acho que eu não vou conseguir. Até para tirar da garagem, aqui são 3 lances de garagem, né? Para subir a rampa, né? Mas eu nunca tive problema com rampa, então foi. E aí, a primeira semana que eu fiz, assim, foi muito legal, né? A Mônica não acreditava que através de um vídeo a Cecília ia conseguir me ajudar. Ela falava assim: vocês são loucas, vocês são loucas, como que pode? A Cecília tá, a moça tá assim, a moça tá lá no interior e você aqui, e por um vídeo ela vai. Falei, irmão, mas é técnica, ela tá há 30 anos nisso, acho que é 30 anos. Eu falei, e não por acaso o nome dela tem nome de carro. Isso foi uma coisa que sempre pegou para mim. Caramba, a mulher trabalha com carro e ela tem o nome de carro. Para quem é mais novo, não sabe. Mas existe um modelo chamado Belina. Só procurar aí na internet vocês vão achar. E era um modelo super caro, né? Então eu falei, Mônica, a mulher, não por acaso ela tem nome de carro. Eu vou tentar. E não é que deu certo, né? Agora, sabe o que eu quero que você fale? Que você fala sempre, que você falava sempre no grupo, a diferença, já que nós estamos aqui falando do presencial e do online, a diferença do preço, que era o Ah, presencial e do online, que você sempre fala a sua surpresa quando você veio para o online. porque quando eu falei, não, eu vou para Cecília, aí eu falei, putz, eu vou levar uma tacada, como que eu vou fazer para pagar e tudo mais, porque era caro na época, né? E depois eu fui saber por que que era, a Cecília me explicou tudo, né? É um pouco menos que a metade do preço do presencial, um pouco menos que a metade, né? E outra, se eu colocar que eu tinha condução, ônibus e metrô para ir e vir, o tempo de ir e vir, eu vou colocar ainda que eu Saía acho que é mais caro. uns 40% do preço do presencial, porque eu tenho que colocar nessa conta toda a tarifa do ônibus e do metrô para chegar até lá e o tempo de eu ir, né? É muito mais fácil, né? Eu já fiz grupo com a Cecília e a galera, eu viajando. Eu estou viajando, estava na praia, estava no hotel, né? Estava em casa de família, fui passear e tudo mais. E eu parava assim, olha, esse horário eu não posso estar com vocês porque eu vou estar no grupo com a Cecília. E fica muito mais fácil,
né? Fica muito mais fácil. Então, você adorou o online. Ah, eu adorei. Que Eu ótimo. adorei. E Que sem ótimo contar, você e sem falar contar isso, porque o que a Mônica sentia, isso não vai dar certo, muita gente sente. Como assim? Carro, ela tem que estar presente aqui. Não, eu não tenho, porque o medo, ele está na sua cabeça. Ele não está no dirigir, ele está na sua cabeça. Então, a gente vai trocar pensamentos, a gente vai trocar crenças da tua cabeça. Para trocar crenças da tua cabeça, eu não preciso estar no carro com você. isso Muito mesmo. importante isso que você está falando, Sandra. É muito interessante que assim, uma coisa que você fala para a gente no grupo, né? É que assim, vamos dizer que é uma terapia em grupo ou individual, você que escolhe o que você precisa fazer, para você voltar a dirigir. Mas não é para você aprender a dirigir, porque como a Cecília sempre fala, se nós somos habilitados, nós já sabemos dirigir. É que a gente dirige com medo. E o que está na frente do volante ali não é o motorista, né? É o ser humano com medo, com culpas, com inquietações, né? E aí, muito interessante que algumas coisas que eu aprendi no grupo, porque o grupo também é um grupo de terapia, né? Acaba sendo uma terapia em grupo. E aí, uma coisa que eu falo, fica aqueles quadradinhos com todo mundo aparecendo ali. Uma coisa que eu tô falando que é minha, você percebe mais de 90% do grupo fazendo assim. Tipo assim, eu entendo o que você está falando. Tanto que a gente conversava assim, gente, muitas coisas que a gente conversa aqui no grupo não adianta trocar com outras pessoas, nem com outros motoristas, porque eles não têm medo de dirigir. Tinha coisa que eu trocava com a Mônica, ela falava, não, mas comigo não é assim. Aí eu percebi assim, não adianta falar com a Mônica, a Mônica não tem medo de dirigir, então ela não entende. Então o que, que a gente faz? A gente vai lá para o grupo do WhatsApp e fala, gente, tá acontecendo isso e isso comigo. Hoje eu tiro foto, é muito legal. Ontem mesmo teve uma que tirou e falou assim, gente, olha o que eu fiz, estacionei direitinho, e aí a gente vibra, oh, que legal. Se você coloca isso num grupo da família, das pessoas que dirigem, ou no grupo da escola, a pessoa fala assim, ai, meu Deus do céu, ela tá comemorando o quê? Que colocou o carro para fora da garagem no meio-fio. Então, assim, para quem não entende isso, não adianta falar. Agora, no nosso grupo, uma pessoa tirar o carro da garagem é muito legal. E você vê que as pessoas pararam um pouquinho no meio do dia, ou em algum momento, ou à noite, viram e falam: que legal, porque o ganho do outro, né? Como é que eu vou dizer? A felicidade do outro também é minha felicidade. Também é minha felicidade. A gente torce junto, sabe? Se é como se fosse uma equipe. Não é assim, não é a mesma proporção, mas eu vou falar assim: sabe a equipe dessa galera que joga videogame junto, se conhece no mundo inteiro via online? Porque a gente não se vê. Nós somos amigos no grupo e tá cada um no lugar do Brasil, tem gente que está no exterior. E a gente torcendo, aí dá para entender o meu sobrinho ficar tão feliz com os amigos dele e às vezes comemorar o fato de eles conseguirem encontrar alguns gamers do Brasil e junto, porque é uma irmandade, é um clã. Ali se forma não vou falar, é uma família. Não é uma família não, porque família tem muito problema, né? Não, é um clã de amigos, sabe assim? E tem uma paixão. Qual é a paixão? Eu quero aprender a dirigir. O que é legal que você está falando, que além do grupo que se encontra 1h30 por semana, ali presencial, todo presencial online, né? Ali todo mundo, existe o grupo do WhatsApp, que é a hora que você se sente angustiada ou ansiosa durante a semana, você ainda vai lá no grupo do WhatsApp e troca com alguém, porque parece que sempre eu percebo isso nos grupos dos grupos. Então, é o grupo do WhatsApp dos grupos terapêuticos. Eu percebo que quando você está na angústia, parece que sempre tem uma que te responde quase que na hora. Pode não ter o grupo inteiro, não está na hora, mas sempre tem uma que te acolhe na hora, né? O que eu acho muito bonito. E acolhe na felicidade e acolhe na tristeza, porque a gente no grupo não é só tristeza, só, não consegui, não, é tipo, eu consegui isso aqui, ó, né? É muito legal, né? E assim, a gente começa a se conhecer só de olhar a carinha uma da outra ou do outro, porque a gente também já teve meninos, né?
você só de olhar, você fala assim, ih, fulana, aconteceu alguma coisa, tá fechado lá, ó, tá quietinho, aconteceu alguma coisa. E também você olha também a pessoa que estava quietinha, que não estava conseguindo fazer a sua... Eu estou abaixando a cabeça porque é assim que a pessoa aparece no vídeo. Não estava conseguindo fazer suas tarefas. Quando ela consegue alguma coisa, você já vê a pessoa assim no vídeo. Aí você fala assim, tem alguma coisa para contar. Isso aconteceu muito com a Daisy, né? A Daisy era um termômetro, assim, né? Ela sempre, cabisbaixa, não sei o que lá. Aí teve um dia que a Daisy estava até a postura dela. Aí eu interrompi uma hora assim e falei, Cecília, a Daisy tem alguma coisa para falar, porque a gente começa a se conhecer. E assim, a única coisa chata de ganhar a alta é não poder mais estar nesse grupo. Porque assim, é tanto acolhimento, é tão legal. E assim, eu falei para a Cecília, eu acho que eu vou criar um grupo da galera da alta da Cecília, porque a gente se entende tão bem, sabe assim? A gente se entende, a gente está falando de carro, de medo de dirigir, mas não é o carro, é o nosso interior. A gente está falando dos nossos medos, das nossas fragilidades, das nossas crenças limitantes que a gente tem, que a gente traz, porque a gente percebe que não é o carro. É que nem a Cecília fala, é que no carro vocês colocaram essa lupa. Tem gente que coloca essa lupa, sei lá, no medo de mexer em computador. Eu nunca vou conseguir. Tem gente que coloca essa lupa, dirige para tudo que é lado, mas não sabe pegar um celular para chamar um Uber. Eu conheço pessoas que têm carro e tudo mais, dirige para tudo que é lado, mas não consegue mexer no celular, não consegue chamar um Uber. E aí a pessoa se sente menos porque ela não consegue ligar o computador, porque ela não mexe no computador, porque ela não sabe mexer no celular. A gente jogou essa frustração para o carro, né? Sei lá, cada pessoa joga para uma parte, né? Se você joga para uma parte que está escondida e que o mundo não vê, a dor vai ficar lá. E essa dor é só sua e de umas poucas pessoas que sabem, às vezes de ninguém que sabe, né? Que bom que a gente jogou no carro e que a gente tem um local assim que a gente pode se encontrar. Pôr para fora. Que linda essa emoção que veio aí por causa do grupo, porque as emoções, elas vêm assim no conseguir, não sei o quê. A sua emoção veio para falar do grupo, e eu sei o quanto que está sendo difícil para você deixar o grupo, né? Que linda essa emoção, que linda. Eu também me emocionei de você estar emocionada. Obrigada por esse momento, obrigada por oferecer esse momento para os outros, né? Então, muito legal que você falou do grupo. Como é que é fazer as tarefas? Porque o grupo, ele acontece, e depois eu dou as tarefas para cada uma. Como é que é fazer as tarefas, Sandra? No começo é desafiador, porque a Cecília não estava sentada no. Até porque quando eu fazia a Cecília Belina presencial, quando eu fazia a escola, era maravilhoso ter o meu instrutor do lado. E os instrutores eram impecáveis, né? Eles eram impecáveis. Os caras eram escolhidos a dedo, né? Eles eram Mas, treinados. mas dava para perceber, né? Eles viam coisas que a gente não via. Por exemplo, assim, eu chegava para fazer a terapia, nesse caso eu fazia uma terapia individual, não era em grupo. Então, eu não tinha experimentado a força do grupo, eu fazia individual. E eu acho que com grupo é muito, muito, muito interessante, né? Mas eu fazia individual porque eu tinha minhas questões, né? Por conta. É até legal eu falar, por conta da bipolaridade. Hoje em dia eu tenho a medicação, tudo está certinho, a terapia está certinho. Então, exemplo assim, é muito interessante. Sou TDAH, por isso que eu não dirijo, sou bipolar, não. Se tiver tudo certinho, tudo organizadinho, você consegue dirigir. Mas eu tinha outras questões pessoais que não dava para colocar no grupo. E aí, tendo vindo agora mais tranquila, né, mais segura, né, com as minhas medicações organizadas, meu moderador de humor organizado e tudo mais, e poder participar do grupo é muito legal. Mas eu era assim, entrava com o instrutor, eu fui para a praia com o instrutor.
Eu contratei 6 aulas de uma vez só para ir para a praia. E aí, quando eu cheguei no grupo, e depois eu não fui mais. Porque quem eu tinha, a minha segurança é quem estava sentado no banco do lado, né? Sim, sim, é isso. E deixa eu só dar uma explicadinha aí. Então, assim, quando Cecília Bellina era presencial, tinha terapia de grupo ou individual, igualzinha agora, mas tinha uma equipe de instrutores para medo de dirigir. Quando, agora que a Cecília Bellina é online, não tem mais essa equipe. Por que não tem mais essa equipe? Porque agora esses tipos de instrutores têm em toda a cidade, né? Como eu não podia atender o Brasil inteiro que me procura, por causa do meu livro, por causa da exposição na mídia, eu podia atender 4 cidades, eu podia atender 4 estados, olha o Brasil, o tamanho que é, eu atendo exterior agora. Então, quando eu coloquei online, quem precisa do instrutor, e que a Sandra está falando, a gente tinha os nossos, agora a gente não tem mais, ela contrata aquele instrutor da cidade dela, né? Se ela precisar, mas, Sandra, 90% não precisam, 95% não precisa do instrutor, porque como você já fez o instrutor, tal e coisa, então ela vem, ela precisa tirar o medo daqui. Por isso que se tornou mais em conta, porque agora não tem instrutor, agora não tem estrutura de uma clínica, de funcionários, tal e coisa. Então, se tornou muito mais barato agora do que na época presencial. E ficavam em prédios, em bairros muito nobres, né? Então, devia ser bem caro sustentar toda essa... Perto do metrô, né? Isso. Então, em São Paulo era perto do metrô, no Rio era perto do metrô, em Minas Gerais era em pé, mas saía caro toda essa estrutura. E agora, depois que o CRP aprovou o online, eu fui para o online e agora eu posso atender quem me liga de Manaus, quem me liga do Amazonas, de Manaus e Amazonas, quem me liga da Bahia, quem me liga do Sul. Né? Tem gente na China sendo tratado, né? Tem. Então, é muito legal. Bom, voltando. Então, as tarefas eram difíceis são difíceis de realizar. Iniciar, não de realizar. Não de realizar, só de iniciar. São os primeiros passos, que nem uma coisa que você falou agora, exemplo assim, do instrutor. Toda hora eu achava que eu preciso. Ah, Cecília, eu não acho que eu não sei dirigir, então eu acho que eu preciso contratar um instrutor. A Cecília fala, não, você sabe dirigir, né? E isso é muito legal, porque também a gente vai ganhando uma percepção que você não tem, porque eu achava que o medo de dirigir é porque eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir, por isso que eu tenho medo de dirigir. E aí tem hora que a Cecília pede, assim, algumas vezes, quando a gente já está um pouquinho mais avançado, pede para alguém gravar você dirigindo, porque ela quer ver a parte postural e tudo mais, e é para colocar no grupo, não é para mandar para a Cecília. E aí foi muito legal quando eu escutei, não só da Cecília, e a Cecília veio depois falar no PV, né? Porque tem coisas que ela conversa com a gente no PV, né? Mas a galera falando assim, Sandra, você tem uma postura de direção de motorista nato. Quem vê você dirigindo não tem a menor ideia de que você tem medo de dirigir. E aí foi muito legal isso. Caramba, eu sei dirigir. O que eu tenho é medo de algumas coisas das decisões que eu tenho que tomar quando eu estou no volante. Quer dizer, o meu grande medo das decisões do volante é olhar o retrovisor e trocar de faixa. Esse é a única coisa que eu tenho que acertar. O resto tudo eu sei. Aí eu tenho que falar que você tem medo, sabe do quê? Dos seus pensamentos, porque são os pensamentos, a ansiedade nada mais é do que pensamentos catastróficos do momento futuro, tá? Então você tem medo dos seus pensamentos, e aí a gente tem que contar isso para você, que você não tem medo da situação, você tem medo do que você pensa. Por isso que o online dá tão certo. Tanto que eu aprendi no grupo, a gente aprendeu.
você está catastrofizando esta situação. É até difícil de falar. Mas a gente começa a colocar no grupo uma pessoa, uma amiga, vou falar uma amiga, um amigo está falando, a gente fala, está catastrofizando. Foi difícil de aprender a falar essa palavra rápida assim. Você está catastrofizando. Você está generalizando. Porque assim a gente fala, eu sempre faço isso errado. E a Cecília pergunta, sempre? A vida toda você fez isso errado. Então, por isso que eu falo que também é terapia, porque aí quando você fala de uma outra coisa que não tem nada a ver com carro, cara, uma coisa que está um calcanhar de Aquiles para mim é aprender um instrumento musical. Então eu falo assim, eu sempre erro nessa nota. Não. Aí você pensa, você sempre erra nessa. Não, você errou agora. E é uma coisa aí também de você aprender que calma, acolha-se. A grande maioria de nós do grupo, a gente percebe que a gente não se acolhe. A gente tem um quarto de tortura individual. E quando eu falei isso no grupo, todo mundo falou: caramba, é verdade. Porque vocês são ansiosas. A pessoa, quem tem medo de dirigir é ansioso, tá? Então, isso é categórico. A ansiedade faz com que você não se acolhe. Quando você fala, eu vou errar aquela nota, naquela nota você fica ansioso. Exatamente. Então, o que erra, o que te faz errar naquela nota é a ansiedade, porque aí quando chega naquele pedaço você fica ansiosa, a ansiedade perde a capacidade de pensar, perde o foco, perde a atenção. Então, quando você erra na subida, por que você erra? Porque na subida você fica ansioso. Então, quem faz você errar é a sua ansiedade, mas na realidade o motorista está ok. Uhum. Sandra, que entrevista linda, que depoimento lindo. Tô louca que vai pro ar. Ai, que legal. Sandra, o que você diria para quem está em dúvida se começa ou não o tratamento online para perder o medo de dirigir? O que você diria para essa pessoa? Olha, a coisa mais importante é se dê a chance, né? Se dê essa chance, se permita, porque é muito, mas é muito mais doloroso conviver com esse, vou falar que é uma chaga, tá? Porque dói, começa a ficar profunda. É muito mais doloroso você viver com essa chaga, se sentindo incapaz, incompetente, medroso, sabe assim, do que você ir lá e tentar. Porque as primeiras tarefas, a primeira tarefa, vou falar, tá, Cecília? É uma volta no quarteirão. É uma volta no quarteirão. Se não der para dar uma volta no quarteirão, ela até diminui. Então, vamos sair um pouquinho, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. A gente ainda não contou que se a pessoa precisar, ela tem um anjo na família, um amigo que também pode ajudar muito. Eu, graças a Deus, não precisei do anjo, né? Mas tem quem precisa, né? A Cecília pede para ajudar, ensina, mas assim, o que eu falo é se permita, porque não é só sobre dirigir, é sobre se amar, sobre se dar a chance de se amar, de se acolher. A gente aprende no grupo a se acolher. Eu assim, se você der uma ralada no carro, se o carro bater, você não fica mais com essa loucura de, eu fiz errado, eu nunca mais vou pegar um carro. Eu posso contar, Cecília? Pode, pode. Bater em mim, né, semana passada. E bater em mim mesmo, porque o senhor chegou já me pedindo desculpa, né? E eu acho que eu falei para Cecília, eu acho que se não fosse o grupo, né, se não fosse o olhar dela de falar, Sandra, olha, até na parte psiquiátrica ela mexe, ela, Sandra, ó, não é legal você conversar sobre isso com a sua psiquiatra, sobre seus medicamentos, assim, assado. Tanto que eu falei que meu moderador de humor foi arrumado, né? Se não fosse todo esse acolhimento do grupo e tudo mais, quando o senhor falou, desculpa, eu bati em você, talvez eu ia colocar isso para o resto da minha vida. Olha, eu não vou mais poder sair de casa, porque eu não bati nele, mas ele bateu em mim e tudo bem, dessa vez eu saí ilesa, foi só o para-choque do carro.
Mas e se baterem mais forte? Era isso que ia acontecer antes do grupo. Porque ia ter a catastrofização, ia ter o medo do futuro. Ai, agora, mas toda vez que eu for sair agora, alguém pode bater em mim. E não está acontecendo. Ele bateu em mim. Eu pensei, meu Deus, aconteceu a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. Eu não vou poder pegar mais o carro. Quando eu levantei a cabeça, que a Mônica saiu, e não foi nada absurdo. Foi uma porrada no para-choque, mas foi a porrada de uma picape. Então não é tão pouca coisa, né? Mas quando eu levantei a cabeça, quando eu saí, que eu olhei, que eu falei assim, meu, foi pouco. Eu falei, caramba, não tem problema. Que a Cecília fala sempre pra gente. Quem tá na chuva é para se molhar. Vocês Mas estão dirigindo. você sair de casa a pé, você É, corre risco. Ou melhor, Sandra, a vida é correr riscos, né? Você corre risco o tempo todo, você corre o risco de cair no banheiro, você corre riscos o tempo todo. O que você pensa sobre o carro é eu não vou, mas você corre risco como passageira, você corre risco de pegar um Uber sem condições de dirigir, ou por sono, ou por bebedeira, ou por cansaço. Você pega um ônibus. Então, você está correndo risco. O que a pessoa não quer é correr riscos com ela dirigindo, mas você está correndo risco de outro modo, né? Porque ai, o ir e vir, né? outra coisa que você falou, Cecília, é que você falou assim, você corre risco, você corre risco. Uma coisa que eu falei no grupo, que eu não sabia, que eu não prestava atenção, tá? Tem gente que vai me falar um monte, mas eu não prestava muita atenção. O quanto a gente é protegido. Até você falou que tinha uma das alunas que falava assim: não, Cecília, não dirige sozinha, dirige com Deus. E é verdade, né? Dê o nome que você quiser dar. Mas assim, existe uma proteção não só na direção. Quando a Cecília fala, gente, a gente corre risco desde o momento que a gente levanta da cama, né? Meu, tem gente que estava dormindo na cama e a casa desabou e a pessoa nem saiu de casa. Um avião caiu. Então a gente percebe também na direção, né, o quanto a gente é abençoado. Porque tem hora que tem coisas que acontecem no trânsito que você fala assim: meu Deus, obrigada, Pai. Porque não está no seu controle, Não dá. né? Não está no seu controle. E deu certo, e você foi, e deu tudo certo, né? Então, assim, o recado de novo é: permita-se, permita-se, né? Do outro lado do vídeo, tem uma galera muito legal, tem uma profissional muito legal, muito humana, né? Aí você vai falar assim, ai, mas vocês nunca se estressam. A gente se estressa também, né? Assim, e a gente pode procurar a Cecília para conversar e tudo mais. É tudo muito humano, né? É como acontece a humanidade, né? Tem dias bons, tem dias que são meio difíceis, tem dias que são desafiadores e tem dias que são maravilhosos, que nem o dia de hoje. Que eu assim, eu achava que essa alta ia demorar anos, porque eu sou muito, muito, como que você fala? Perfeccionista. Perfeccionista. Também é interessante para os perfeccionistas, porque vocês vão se encontrar lá. É um grupo de gente muito perfeccionista. Por isso, né, que a gente tem toda essa coisa, mas assim, é muito legal saber que a gente não é perfeito e que tá tudo bem. É libertador. Exatamente. É Sandra, eu queria libertador. te agradecer por esse tempo. Eu queria te agradecer por esse depoimento emocionante, tá? E eu tenho certeza que muita gente também vai se emocionar assistindo o seu depoimento. Obrigada, Sandra. Um beijo, minha querida. Já falei para você que eu não vou te largar, eu tenho o seu pessoal. E assim, cada coisa legal que eu fizer, né? Eu já fui para a praia dirigindo, já consegui, já fui para Embu das Artes, já fui para São Caetano, mas ainda vão ter muitas vitórias, muitas coisas legais, e eu vou tirar fotinho, colocar lá na sua rede social. Ah, aqui, Cecília, porque Isso mesmo! eu estou torcendo pela gente. Legal. Me veio uma ideia agora muito interessante, ver assim na minha cabeça, ó, que você é que nem uma mãe águia. É difícil para uma águia alçar voo.
mas a mãe dela empurra ela do ninho e fala: vai porque você pode, porque você consegue. E a gente é como se a gente fosse seus filhos águias. Quando a gente começa a dirigir, a gente está voando, a gente está no flow. Que lindo, Obrigada, querida. lindo. Obrigada, viu?